Nós vivemos na era da razão e da ciência. As crenças religiosas morreram definitivamente. Sturm bebe dia e noite, e quanto mais ele bebe, mais se fortalece sua crença na razão. Já ouviram gritar em altos brados: viva a razão, viva a ciência. Eu li Expedição ao Inverno. Expedição ao Inverno foi escrito por Aaron Appelfeld e publicado em Israel no ano 2000. O livro conta a história do Kut, um menino judeu que vive nos Montes Cárpatos, no extremo oriente da Europa. A narrativa se passa no período entre guerras, na década de 1930. Em poucos anos, vai acontecer o Holocausto e 6 milhões de judeus vão ser assassinados em nome da política de extermínio liderada pelo Estado nazista. Mas os personagens desse romance não sabem disso, na verdade, eles nem desconfiam. Esse livro fala sobre os judeus e sobre o genocídio, mas de uma maneira que, pelo menos para mim, foi totalmente surpreendente. Isso porque o autor ele ambienta a sua narrativa no momento imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes temas da obra do Appelfeld é justamente a cegueira dos judeus, como que eles não perceberam que tinha algo errado, como que eles não fugiram quando eles tiveram oportunidade, por que eles não se protegeram de alguma maneira. Isso porque a perseguição aos judeus não aconteceu da noite para o dia, num estalar de dedos. Eles foram perdendo gradativamente os seus direitos. O direito de exercer certas profissões, de frequentar certos espaços, tudo pouco a pouco, até culminar na catástrofe do Holocausto. Essa é uma questão muito complexa, ainda mais para um vídeo tão curto, mas existem 2 pontos aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. O primeiro deles é que quando o Appelfeld conta essa história, na verdade ele está contando a sua própria história. Ele nasceu em uma região que na época pertencia à Romênia, a sua mãe foi morta a tiros por um soldado em um gueto, e quando o Appelfeld tinha 8 anos de idade, ele foi mandado junto com seu pai para um campo de trabalhos forçados. Ele consegue fugir desse campo, vive por um tempo em uma floresta, até se juntar a um grupo de ucranianos ladrões de cavalos. É uma história muito louca, como geralmente são essas histórias de sobreviventes. E tudo isso acontece antes dos seus 14 anos de idade. Com 14 anos de idade a guerra acaba e ele vai viver em Israel. Na época, um país recém-fundado, um país muito jovem. Ele assume essa identidade israelense, escreve em hebraico, mas ele vai falar sobre esse mundo antigo, esse mundo perdido, o mundo da sua infância, dos seus pais. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é justamente o da identidade judaica, o da identidade étnica judaica. Uma das razões pelas quais os judeus não percebem o perigo que os cerca é que eles já não se consideram exatamente judeus. Por exemplo, na cidade natal do Appelfeld, que se chama Chernobyl, na época pertencia à Romênia e hoje pertence à Ucrânia, os judeus já estavam por lá há mais de um século. Eles falavam a língua alemã, eram admiradores da cultura alemã, eles se sentiam verdadeiramente cidadãos alemães. As tradições judaicas, especialmente as tradições religiosas, eram vistas como sinônimo de atraso, coisa de gente ignorante, supersticiosa. Eles eram muito entusiastas do progresso, do secularismo. Os personagens aqui falam isso, que a cultura judaica está desaparecendo do mundo e é bom que seja assim. Eram os chamados judeus assimilados ou judeus germanizados. Existe um único personagem desse romance, o Laufer, pobre Laufer, que percebe o perigo, o que está acontecendo. E ele tenta falar isso para os outros. Ele diz, parem de se ver como alemães, porque os próprios alemães não veem vocês assim. Hitler é perigoso, o partido nazista é perigoso. Mas ninguém dá ouvidos para o Laufer. Algumas pessoas até admitem que realmente tem algo errado com a política do país, com todo esse nacionalismo exacerbado, mas caramba, é a Alemanha, é o centro da razão, da modernidade. A Alemanha ela vai dar um jeito nisso, as coisas vão voltar ao normal, o bem e a luz triunfarão. Infelizmente nós como leitores, nós sabemos o desfecho dessa história. É claro que quando a gente analisa a história, a gente sempre faz isso em retrospecto. Então, a gente sabe o que aconteceu. Para a gente é fácil julgar, por que eles não perceberam que tinha algo errado acontecendo.
Mas o que eu me pergunto é, será que nós, naquela situação, seríamos capazes de perceber que tinha algo errado acontecendo? Hoje, né, nesse momento que a gente acompanha essa ascensão de uma nova direita, de uma extrema direita, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, será que a gente perceberia quando a situação chegasse num limite? Será que a gente seria capaz de fugir antes de ser tarde demais? Acreditem, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Esse livro é belíssimo, belíssimo. A escrita do Appelfeld, ela é muito sucinta, reticente, mas é muito bonita. É daqueles autores que escolhem cada palavra com muito cuidado, né? Que constroem cada frase com muita atenção. O Appelfeld não é um escritor muito conhecido aqui no Brasil, apesar de ser o autor em língua hebraica mais traduzido para o inglês. Eu nem sei se esse livro é fácil de achar. Essa minha edição aqui é da Perspectiva, da editora Perspectiva, mas vale muito a pena. Eu amei esse livro, é dos meus favoritos do ano e eu recomendo para vocês de todo o coração. Como sempre, eu vou recomendar, né, além do livro, o podcast que eu participo, que se chama O Nome do Livro. É só vocês pesquisarem no Spotify o nome do livro que vocês encontram a gente. A gente faz várias discussões, listas, é um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E tá nos nossos planos fazer uma lista de autores israelenses para vocês conhecerem, né? Então me acompanhem por lá também. Se vocês já leram o Appelfeld ou qualquer outro autor israelense, me contem como é que foi, me deem sugestões. Como sempre, eu vou adorar ler os comentários de vocês. Grande beijo para todo mundo e até a próxima.